Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E meus queridos amados, meus queridos irmãos, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Chegamos neste nosso sábado, dia 9 de janeiro, na alegria imensa de estarmos juntos, podermos compartilhar e refletirmos a palavra de Deus. A humildade é um remédio para o nosso orgulho, mas para isso não basta reconhecer o próprio nada e aceitar humilhações merecidas. Aceitando-as, não fazemos mais do que os nossos deveres. Não reparamos nada e podemos dizer-nos: somos servos inúteis. Como o orgulho nos afasta da graça, assim a humildade nos leva até a graça. Queridos amados, chegou o nosso momento da nossa oração. Possamos assim levar os nossos olhos a Cristo, estarmos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos pelos ensinamentos de hoje, mais uma vez, ó Pai, na qual o Senhor repartiu conosco tão abundantemente. Pai, somos pecadores frágeis, capazes das mais vergonhosas fraquezas, sem a graça de estar na Tua presença. Pai, desejamos ser curados dos nossos orgulhos, que o Senhor repare as nossas faltas e ajude-nos a ser luz na vida de nossos irmãos. Assim vos pedimos, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que vive e reina em nossos corações, hoje e sempre. Amém. Leitura da Carta de São João. Caríssimos, esta é a confiança que temos no Filho de Deus. Se lhe pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze, e Deus lhe dará vida. Isto se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deva rezar. Toda iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Aquele que é gerado por Deus o guarda, e o maligno não pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos com o verdadeiro no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos nos ídolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 149. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com a vitória os seus humildes. O Senhor ama seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem dos seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. Permaneceu ali e com ele batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com o judeu
a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquele que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviada na frente dele. E o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta, enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos em Cristo, hoje a nossa reflexão neste sábado 9 de janeiro, ao terminar as suas cartas, João ele retorna ao tema da segurança da fé e da coerência na vida do cristão, acrescentando o da oração confiante. A oração que os fiéis dirigem a Deus tem por finalidade de obter a vida para aquele cujos para os pecados ser redimidos. Há pecados que conduzem à morte, os que rompem definitivamente a comunhão com Deus. Mas há pecados que não rompem essa comunhão definitivamente e não levam à morte. João diz que é bom rezar por este último, para que sejam redimidos a comunhão com Deus. É importante que essa oração seja feita de acordo com a vontade de Deus e não segundo aos próprios interesses. E todos aqueles pecados na qual nos conduzem à morte, que também em orações possamos irmos ao encontro do sacerdote e ali pedimos a Deus a purificação dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados por meio do sacerdote, na qual ele irá nos conduzir a estar sendo purificado por nosso Senhor. Ao terminar essa carta, João nos dá 3 afirmações que sublinham a certeza que ele tem acerca dos ensinamentos que deu aos fiéis. Quem nasceu de Deus não peca e escapa do domínio de Satanás. O fiel pertence a Deus e não ao mundo, porque se trata de 2 realidades opostas inconciliáveis. A certeza da vinda de Cristo até nós dar-nos a possibilidade de escaparmos do mal e de entrarmos na comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. No Evangelho de hoje, enquanto a atividade missionária de Jesus e de João Batista florescia, surge um episódio que perturba os discípulos de João. Uma discussão com alguém que provavelmente tinha recebido o batismo da mão do discípulo de Jesus. O tema em discussão é o valor da purificação do batismo dado pelo Habibs e a relação entre os 2 ritos. A resposta de João, ele sublinha um princípio geral válido para todos os seres humanos que realiza essa missão. Na história da salvação, ninguém pode apropriar-se de uma determinada função, se ela não lhe for conferida por Deus. Além disso, afirma a superioridade de Jesus. E para explicar melhor essa relação que tem com Jesus, explica a superioridade da missão própria de Cristo como exemplo tirado do ambiente do judaísmo, da relação entre o amigo do esposo e o esposo durante a festa nupcial
que nos fala em Isaías, em Mateus, em Lucas. Nesta comparação, João Batista tem dificuldade em reconhecer Jesus no papel do Messias esposo, vindo para celebrar as núpcias messiânicas com a humanidade. Portanto, aponta a si mesmo como discípulo amigo do esposo. Ele pode conhecer o Messias que dá início à sua missão e recolhe os primeiros frutos do seu trabalho. Por isso se alegra, pois constate a realização definitiva do projeto salvífico de Jesus Cristo, o projeto salvífico que Deus deu a ele poder fazer, que abrir as portas para que Jesus possa então batizar todos aqueles com o Espírito Santo. Ele compreende que chegou também o momento de retirar-se. Ele é que deve crescer e eu diminuir. Essa palavra enche-nos de uma admiração, certamente. Mas é preciso irmos muito mais além na relação uns com os outros. Quanto à inveja, quanto ao ciúme, nas relações particulares. Somos mensageiros de Cristo. Somos percussores. Pertencemos a Deus e não devemos ter esses sentimentos em nossos corações. Não devemos ter inveja, ciúmes, mas devemos ter amor, caridade, compaixão e nada mais. Nós temos que ter Cristo dentro de nós. Não é em nós, não é o nosso interesse, mas o interesse de Cristo. Não é nós que iremos falar de Cristo. É Cristo que irá falar por nós. É Cristo que irá falar por meio de nós sobre Cristo, em Cristo. Por isso que o apóstolo ele há de ser transparente como vidro. Por isso que nós, ao pronunciarmos a palavra de Deus, temos que ser transparente. As pessoas têm que ver Cristo e não ver nós, não ver o ser humano. As pessoas têm que ver Cristo, para que olhando os fiéis possam acreditar em Cristo e ver Cristo. Quantas vezes as nossas vidas acontecem coisas que nos contrariam. Não basta aguentar o sofrimento, é preciso acolher com alegria. São essas coisas que nos tornam semelhantes a Jesus. As próprias doenças, as humilhações, são chamamentos de Jesus. Há que reconhecê-lo como manifestação da sua vontade. Não quer que soframos, certamente, mas quer que soframos com Ele. Então, a nossa alegria será plena, porque nossa alegria se encontra em Cristo. O nosso sofrimento não é nosso sofrimento, é sofrimento de Cristo que se encontra em nós. E todo o sofrimento tem a sua misteriosa e fecundidade, com maior razão que nos leva à cruz, que nos mostra a cruz. Os inúmeros sofrimentos que acompanham todas as ações, que por vezes são muitas vezes coroados na morte, no martírio. Olha os santos, que quantos deles que ali morreram para não negar a fé em Cristo, para não negar Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Mestre, como aquele que lhe ensinou tudo em sua vida. Quem centrou a sua vida e suas ações na união, em oblação a Cristo, até a imolação, aceita todo o sofrimento
na graça, como dom, como graça. E a morte é a sua suprema graça, pois nela se realiza a oblação total em Cristo. Nessa circunstância, realiza-se para todas as pessoas, como para Cristo. A parábola do grão do trigo que cai na terra. Se não morrer, permanece só. Se pelo contrário morrer, produz muitos frutos. É mesmo a morte que revela a autenticidade profunda da vida, para além dos sucessos, dos insucessos. Revela como vivemos e para quem vivemos. Para Cristo. E como Cristo, sacerdote e vítima, mais ainda, sacerdote do que vítima. Queridos amados, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.